Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente finalmente está aqui para falar apenas dela, um nome que até dispensa grandes apresentações, Beyoncé. Beyoncé estreou no mundo em 4 de setembro de 1981, sendo o seu nome uma homenagem ao sobrenome da sua mãe, Tina M. Beyonce. Trocou o I pelo O e tínhamos aí um nome icônico e único. Detalhe que até então, pelo menos nos Estados Unidos, não existia ninguém registrado com esse nome e de acordo com dados de 2015 já eram mais de 2.000 garotas registradas como Beyoncé. Um ponto bastante discutido acerca dela e que eu acho que a gente já pode falar logo por aqui é que há muitas comparações e similaridades na carreira da Beyoncé e do Michael Jackson, incluindo o fato de que desde muito criancinhas os pais dos dois já treinavam eles para serem grandes estrelas da música. Porém, numa entrevista de 2006, a Beyoncé contou que a diferença entre os dois casos é que desde criança ela já sabia que queria ser cantora e que teve a sorte dos pais dela apoiarem esse sonho. O que pode até parecer pouco, mas para uma criança certamente faz toda a diferença entre os seus pais apoiarem algo que você quer fazer e forçar você a fazer algo que eles querem, mesmo que a entrega seja basicamente a mesma coisa. I wanted to play sometimes and I couldn't, you know. Why couldn't? I had to go to the studio. Porém, não custa lembrar que isso foi em 2006, quando o pai dela ainda era o agente dela e eles ainda mantinham uma boa relação pessoal e profissional. Então meio que fica aí a dúvida se ela realmente estava tão satisfeita assim por esse apoio, ou se ela só não queria que o pai dela fosse visto como um vilão da mesma forma que o pai do Michael é. Até mesmo porque anos depois a gente se deparou aí com uma música chamada Pretty Hurts, que trouxe aí vários easter eggs e que às vezes nem precisam ser tão explicados assim. Mas pra gente não fugir aqui da timeline, aos 7 anos de idade a Beyoncé já estava aí vencendo festivais de talento. No início dos anos 90, ela e outras 5 garotas, uma delas chamada Kelendria Kelly Rowland, formaram um girl group chamado Girls Tyme, que um pouco mais pra frente, após alguns ajustes, alguns cortes, viria a ser conhecido como Destiny's Child. A história do Destiny's Child, seus altos e baixos, curiosidades e um pouco sobre a carreira solo de cada integrante tá na parte 1 desse vídeo que vocês podem assistir clicando aqui nos cards. E agora sim a gente chega no grande debut solo da Beyoncé, que pra quem acha que ela sempre foi endeusada da forma como ela é hoje, é verdade, mas não tanto assim. Durante a primeira pausa do Destiny's Child, a Beyoncé fez o primeiro teste de como ela seria recebida em carreira solo. E os 4 singles top 5 na parada da Billboard e mais de 11 milhões de cópias vendidas do disco mostrou que sim, o público estava preparado para ela. Já a crítica, nem tanto assim. Apesar de àquela altura ela já ter mostrado que era uma ótima cantora e performer por conta dos trabalhos com o grupo, como cantora solo, o esquema era outro e muitos veículos tratavam ela apenas como mais uma hitmaker do momento, uma ex-girl band, do que como uma cantora a ser levada a sério. Tanto que até hoje o pessoal de vez em quando revive uma matéria do The New York Times de 2003, cujo título era Beyoncé em carreira solo. Ela não é a Ashanti. A Ashanti, pra quem não conhece, é uma cantora de R&B que fez bastante sucesso ali no início dos anos 2000 e que aqui no Brasil ela chegou mais forte graças à parceria dela com Ja Rule em Mesmerize. Todo mundo aí deve lembrar dela na trilha sonora de Malhação. O ponto engraçado dessa história é notar como a informação não circulava na mesma proporção que hoje naquela época. Porque enquanto no resto do mundo a Beyoncé se projetava como uma artista tão grande quanto Britney Spears e Christina Aguilera, nos Estados Unidos a mídia ainda tratava ela como uma artista de nicho urban. Se bem que por outro lado, o fato da Beyoncé ser uma das artistas mais premiadas do mundo, mas a maioria desses prêmios ser dentro desse segmento urban, mostra que talvez eles ainda não deram o braço a torcer ainda. Mas bom, a era Dangerous in Love foi um sucesso, Beyoncé bateu vários recordes, não apenas como uma artista negra, não apenas como uma cantora, mas como artista em geral. Álbum número 1 e singles número 1 por todo mundo, mas o Destiny's Child ainda precisava de uma conclusão, e ali coladinho, já em 2004 elas lançavam seu 5º e último álbum de inéditas, trazendo hits como Lose My Breath, Soldier e Cater to You. Como o álbum foi lançado no final de 2004, Beyoncé fez lá naquela época algo que a Rihanna também fez muito bem ali por 2010 e a Ariana Grande vem fazendo agora, que é colar uma era na outra. Em 2003 ela fez a estreia dela solo, que entre os intervalos dos singles se estendeu até 2004. Em 2004 ela já emendou com o retorno do Destiny's Child, que divulgou o Destiny's Fulfilled ao longo de 2005. Ainda em 2005 o grupo lançou uma coletânea marcando de vez o fim das atividades do trio, e em 2006 ela já estava de volta com o B-Day.
Ou melhor, no meio disso tudo ainda teve as filmagens do filme Dreamgirls, Em Busca de um Sonho, que também foi lançado em 2006, só que um pouquinho mais pro fim do ano. A pergunta talvez até seja, como que ela conseguiu produzir um disco no meio disso tudo? Como todos os passos da carreira da Beyoncé naquela época ainda tinham muita influência da gravadora e do pai dela principalmente, cerca de um mês após as gravações do filme encerrarem, ela deu um perdida em todo mundo e 2 semanas depois ela apareceu. Ó, aqui o disco, tá pronto. Livre de polêmicas? Claro que não. A mídia caiu sem pena em cima do clipe de Deja Vu, que foi o primeiro single da era, alegando ele ser sexualizado demais e inapropriado para se passar na TV. Teve petição para a MTV banir o clipe, o Yahoo, que era bem relevante na época, publicou ele numa lista de piores clipes de todos os tempos, aquele auê todo que a gente já tá acostumado. Se eu não me engano, teve até uma outra polêmica que levantaram falando que Ring the Alarm era sobre a Rihanna porque ela, o Jay-Z e a Rihanna viviam um triângulo amoroso, mas como eu não achei nada sobre essa fic, vamos deixar só como fic mesmo. O B-Day foi lançado na semana de aniversário de 25 anos da Beyoncé e o legal é que o título pode ser lido de duas formas, Beyoncé Day ou como a abreviatura de Birthday mesmo, sendo as duas formas uma referência a ela e ao conceito do disco como um todo. Apesar de todo o bafafá que envolveu o álbum, ele novamente foi muito bem no mundo todo, vendeu aí mais de 8 milhões de cópias, e apesar de ser uma era que englobou vários hits, como Upgrade, Freak on Dress, as próprias Deja Vu e Ring the Alarm, chuto que não seja errado dizer que o maior hit dele é a mais que memorável To the Left, Irreplaceable. Um fato curioso dessa era é que o B-Day ganhou várias versões, mas sendo 3 principais, a versão comum, a Deluxe e a Anthology, sendo essa última o álbum visual, já que quase todas as músicas acabaram ganhando clipe. Ou seja, desde lá atrás a Beyoncé já vinha trabalhando com essa ideia. Mas quando a gente chegar no álbum auto-intitulado, a gente discute um pouco melhor porque ele se tornou praticamente um sinônimo quando a gente fala desse formato. Novamente, sem muito descanso, a era B-Day foi divulgada ao longo de todo 2007, ela ainda arrumou um tempinho para fazer uma participação em Until the End of Time, do Justin Timberlake, que pegou top 20 na parada americana, e em 2008 ela estava de volta com seu terceiro álbum de estúdio, Divisor de Águas, e que fez o pessoal ver. Ok, não tem mais como a gente dizer que essa garota é uma moda passageira. A Ian Sasha Fierce. Se vocês notarem, toda a era da Beyoncé tinha um diferencial. No primeiro foi o debut solo dela, então ok, aquilo já era o impacto. No segundo ela veio acompanhada de um musical que arrecadou mais de 150 milhões de dólares em bilheteria, e nesse a gente tinha o conceitinho das duas personalidades dela. A Beyoncé conta que ela criou esse alter ego lá na época em que ela foi estrear em carreira solo, e por ela ser muito tímida, ela teve essa ideia de criar uma outra personalidade, agora que tudo ia depender apenas dela, não tinha mais Kelly e Michelle ali do lado. E lá em 2008, quando isso ainda não era muito comum, toda a divulgação do disco foi feita com a intenção de explorar esses dois lados. O disco foi lançado em formato duplo e até os singles seguiram essa mesma linha, tanto que For a Boy e Single Ladies foram lançados simultaneamente, e logo ali no início da era já deu pra perceber que ela tinha atingido o status de ícone na cultura pop. Single Ladies talvez tenha sido um dos primeiros videoclipes a viralizar no YouTube, todo mundo fazia a sua própria versão da coreografia, tinha os flash mobs, as paródias do pessoal do mundo inteiro. A música foi número 1 na Billboard, ela ganhou o Grammy de gravação do ano, ela tinha atingido um novo auge mesmo já estando no mercado há mais de 10 anos. Essa era foi muito bem trabalhada e tem muito material. Novamente, quase todas as músicas ganharam clipes, o negócio começou em 2008 e em 2010 ela ainda estava lançando clipes, Why Don't You Love Me foi o último single da era, e teve ainda a dobradinha com a Lady Gaga em Videophone e Telephone, onde cada uma fez uma ponta na era da outra e tornou aquele momento ainda muito maior para as duas. E falando nisso, hoje em dia até que eu não me importo mais tanto de Telephone não ter a tal da continuação. Mas uma coisa que ainda não me entra na cabeça é que, como elas duas, ao longo de todos esses anos, com todas as oportunidades que surgiram, elas nunca se apresentaram juntas, mesmo tendo duas músicas para isso. Essa era eu acho que não teve muita polêmica. Polêmica, na verdade, foi o que não faltou, né? Das acusações de plágio até a situação dela com a Taylor e o Kanye no VMA,
Polêmica teve a toda hora, mas uma que eu acho bem engraçada e que nem todo mundo fala é da treta dela com a Keri Hilson. Ali por 2006, 2007 rolou uma tensão entre as duas. Se não me engano, tudo começou quando a Keri foi convidada para o remix de Love in This Club do Usher, mas de última hora ele substituiu ela pela Beyoncé e daí o negócio só foi escalonando. A Keri soltava uns shades pra Beyoncé em red carpets, entrevistas e a Bey só aguardando. You wanna hold the magazine? Just shout out Juicy Mac. Daí quando saiu Diva, o pessoal logo já fez a associação. What you say? She ain't no diva. Nunca teve uma confirmação, mas os CSIs da internet juram de pé juntos que Diva é pra ela. Se você acompanhou essa treta na época, deixa os detalhes aí nos comentários, porque eu lembro que tinha Ciara no meio também, mas eu não sei ao certo quem tava do lado de quem e tudo mais. Mas agora, se o I Am Sasha Fierce foi um divisor de águas no sentido carreira, o álbum seguinte, o For, lançado em junho de 2011, também foi um divisor, só que mais no sentido pessoal. Esse foi o primeiro disco que a Beyoncé lançou após demitir o pai dela como empresário e também foi visto como o mais pessoal da carreira dela até então. Apesar de praticamente todo artista falar que o disco mais recente dele é o mais pessoal da carreira e tudo mais, no caso da Beyoncé, esse foi o que o público realmente comprou a ideia, tanto por conta das letras quanto por conta das influências que ela trouxe na sonoridade. Sem contar tudo que envolveu aquele período além do disco em si. Foi nessa época que ela anunciou a gravidez da Blue Ivy durante a performance de Love on Top no VMA, e eu amo que ela tava loucona, batendo o cabelo e atingindo aquelas notas altíssimas, e do nada ela finaliza passando a mão na barriga e roubando a cena da noite. Teve também o documentário Life is But a Dream, onde ela tenta mostrar uma vulnerabilidade maior como pessoa além do ícone pop que ela se tornou e que todo mundo cultua. Ficou um pouco difícil de comprar a ideia nesse caso, já que o documentário é dirigido e produzido por ela mesma. Então, no fim do dia, a gente só acabou vendo aquilo que ela achou que fosse interessante pra gente ver. Mas quando soma tudo o que aconteceu, realmente deu essa aura de que foi a fase mais pessoal dela. Eu lembro que por conta dos números do Sasha Fierce, muita gente falou que ela flopou com um For. O disco vendeu aí quase 4 milhões de cópias mundialmente, mas foi a única era da Beyoncé que não teve um single primeiro lugar até então. E como vocês bem sabem, quando o povo quer, eles tiram dados de sei lá de onde pra mostrar que, olha aqui ó, flopou sim. Mas quem não lembra de Run the World e as performances que ela fez? Teve Love on Top, I Was Here, Countdown, o álbum em si foi primeiro lugar, ou seja, eu até entendo que quando você estabelece um teto, o pessoal espera que você nunca mais dê um passo atrás. Mas ainda assim, se a gente for considerar isso, a fase mais flop da Beyoncé ainda assim foi maior do que a da maioria do pessoal que teve o status de hit naquela época. Acho que vale lembrar que esse também foi o primeiro disco que ela lançou pela Parkwood, a gravadora que ela abriu para lançar as coisas dela sem intromissões e também ajudar algumas pessoas que ela acredita no potencial, como é o caso da dupla Chloe and Halle, que recentemente foram até indicadas ao Grammy de Artista Revelação. Essa era não chegou a ter uma turnê, até por conta da gravidez da Blue, mas ela ainda fez alguns shows pontuais, a maioria deles por festivais, sendo o maior deles o do Glastonbury, onde ela se tornou a primeira mulher a ser headline de uma edição. A partir daqui a gente entra na era Beyoncé, ou auto-intitulado, como muita gente gosta de falar, e eu deixei ele e o Lemonade para a parte final dessa série porque esse disco, o Lemonade, o Homecoming, do meu ponto de vista, faz parte de um outro nível que a Beyoncé atingiu e que envolve temas, abordagens, marketing e vários outros tópicos. Então, para falar deles com calma, vamos esperar um pouquinho, eu acho que deve ter aí um intervalo de uns 5, 6 vídeos até ele ficar pronto. Acho que até lá eu já devo estar em um novo cenário, então fica aí juntinho que já sai. Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte 2, se sim, deixa o like, se inscreva aí no canal se ainda não é inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!